YouTube? Sim, sim. Agora, Inês é morta, pode mandar abraço. O artigo que eu vou apresentar é esse aqui, né? Ceramic Biomaterials, Properties, State of the Art and Future Perspectives. Desses 3 autores aí, foi publicado na Ceramics International. Esses aí são os autores, né? Essa autora aí, eu não consegui achar a foto dela, mas ela é da mesma instituição desse terceiro autor aí. Ela é uma bolsista, né, de doutorado, o outro também esse segundo aí é bolsista de doutorado, e esse terceiro aí, doutor Singh, ele é o chefe de departamento do Instituto Tapar de Engenharia e Tecnologia, que é uma universidade de tecnologia da Índia. A importância desse grupo de pesquisa é relacionada aos trabalhos que ele desenvolve, né, que é células combustíveis óxidos, materiais condutores e corrosão de interface aço-vidro. Revista essa aí, Ceramics International, qualis dela é A1, para a área de engenharia 2, que é a minha área, que eu sou engenheiro de materiais. Também é A1 para engenharia 1, 3, é uma revista com qualis bem alto. Fator de impacto 4.52, CIT score 6.9. Os tipos de artigo que ela aborda são relativos a cerâmicas avançadas, eletrocerâmicas, ópticas, nucleares, bioinertes, bioativas, sistemas de baixa dimensão, materiais não estruturados, e técnicas avançadas de caracterização química e física e estrutura. Na verdade, o escopo dessa revista ele aborda bem mais assuntos, principalmente relacionados a cerâmicas avançadas, né? Não pega essa parte de cerâmica tradicional. Ele é bem abrangente, ele pega também questão de cerâmicas para usinas nucleares, todas essas aplicações mais avançadas. O artigo ele proporciona uma compreensão bem ampla dos biomateriais cerâmicos, os mais relevantes, e também ele dá uma visão sobre as formas de se obter esses materiais a partir de resíduos e características e comportamentos das biocerâmicas em relação a sistemas vivos. Ele também aborda isso, aquela classificação que a gente vê na aula, e ele também traz detalhadamente alguns processos de obtenção. Dentro das cerâmicas, que ele trata no artigo, né, ele faz essa divisão, né? Óxidos de nitretos, materiais à base de fosfato de cálcio, vidros e vitrocerâmicas. Esses são os materiais cerâmicos com aplicações biomateriais. A origem desses materiais pode ser natural ou sintética, e no artigo ele trata dos materiais sintéticos. São divididos em bioinertes, bioativos e absorvíveis. Aqui tem um fluxograma geral que ele inseriu no artigo, e ele resume as principais cerâmicas biológicas e suas propriedades mecânicas, algumas características específicas de cada uma, né? Alumina, zircônia, titânio ele não trata de forma mais detalhada, mas ele menciona nanotubo de carbono também, e biocerâmicas porosas, trifosfato de cálcio, carbonato de cálcio, e cerâmicas vítreas e vitrocerâmicas. E, por último, aí embaixo, o hidroxiapatita. Ele vai tratar das propriedades de cada um desses materiais. Mais detalhadamente, ele vai falar sobre essas bioabsorvíveis. Algumas limitações dos materiais cerâmicos, no caso desse tipo de aplicação, são a sua baixa sinterabilidade. No caso, baixa sinterabilidade se refere à necessidade de elevadas temperaturas para que esses materiais sejam sinterizados. A ductibilidade também, relativamente, não tem, né, na verdade, materiais cerâmicos. Usinabilidade de material cerâmico também é difícil. E os custos dos minerais, que são extremamente elevados.
Ele começa tratando sobre os materiais bioinertes, que são materiais em que a formação de uma camada de tecido fibroso é mínima, toda aquela classificação que a gente viu na aula. Ele dá essa definição no artigo também, mas eu não vou tratar por ser um assunto que a gente já viu na aula, e como é muito grande, então precisei cortar e escolher o que seria mais interessante trazer aqui para falar para vocês. Entre os materiais bioinertes, os principais são a alumina, zircônia, carbono, que é usado em forma pura, né, e os nitretos. A alumina, ela tem uma ótima resistência mecânica, baixo coeficiente de atrito e é biocompatível. Você pode modificar a alumina com óxido de magnésio e óxido de cálcio, são agentes de sinterização, ou seja, eles reduzem a temperatura de sinterização da alumina, que é muito alta, e as aplicações são implantes ortopédicos e dentários. Zircônia é meio que um concorrente da alumina. Ela tem uma alta tenacidade à fratura, resistência mecânica à flexão e menor modo de elasticidade que a alumina. Você pode modificar a zircônia com óxido de alumínio e de titânio, além de óxidos estabilizadores. Esses óxidos estabilizadores são utilizados já mesmo, basicamente, em toda a zircônia comercial que a gente utiliza, porque ela é um material polimórfico, então ela não é estável. A gente deseja que ela seja tetragonal na temperatura ambiente, então a gente utiliza óxidos estabilizadores. Isso foi o que eu trabalhei no meu TCC. As aplicações dela são para pinos, coroas, pontes, folhados, braquetes ortodônticos, basicamente na odontologia. O carbono, ele tem uma alta resistência mecânica e tração e boa deformação, e ele pode ser modificado com sílica. Geralmente ele é usado em estado puro, né, exceto nesse caso quando ele é utilizado com sílica. Válvula cardíaca e revestimento de substrato são algumas das aplicações que a gente tem para o carbono. Nitretos são basicamente utilizados para revestir outros implantes. Eles aumentam a dureza da superfície e a molhabilidade dos componentes metálicos, e eles podem ser compostos junto com titânio, nióbio, cromo, zircônia e silício. As cerâmicas bioativas e bioabsorvíveis. Entre as bioativas, a gente pode destacar os biovidros e as biocerâmicas vítreas, ou vitrocerâmicas. Ao longo do artigo, eu vou me referir como vitrocerâmicas, na maior parte. E as absorvíveis, que incluem o sulfato de cálcio, fosfato de cálcio e hidroxiapatita, que nada mais é do que um fosfato de cálcio hidratado. Então, os biovidros, eles têm como características, eles podem se ligar ao tecido vivo na interface, tem uma baixa resistência mecânica e flexão e baixa tenacidade à fratura. Os modificadores que a gente pode utilizar nos biovidros são sódio, potássio e esses outros óxidos. São modificadores de rede que a gente utiliza para melhorar as propriedades. As aplicações são drug delivery, hipertermia, implantes e preenchimentos. Já as vitrocerâmicas são semelhantes, o mesmo método de fabricação dos biovidros, só que elas têm melhores propriedades mecânicas, porém ela tem uma menor bioatividade. O que a gente pode utilizar para modificar as vitrocerâmicas são óxido de magnésio, óxido de potássio, alumina e titânio. As aplicações que a gente tem para as vitrocerâmicas são revestimentos de liga de titânio, vértebras artificiais, cargas ósseas e enxertos ósseos. Isso aqui em destaque, em vermelho, são as absorvíveis, que eu coloquei na mesma tabela apenas por questão de ocupar menos espaço. A gente tem o sulfato de cálcio, que ele é frágil, hidrolisável, tem injetabilidade rápida, degradabilidade. E geralmente ele não é usado com modificadores, ele é natural. Ele é utilizado em enxerto ósseo e carregador de antibiótico para prevenir infecções. O fosfato de cálcio, ele é ósseo condutivo, degrada mais lentamente, então a bioatividade
de solubilidade variáveis e uma menor resistência mecânica. Pode ser modificado por silício, magnésio, enxofre e zinco. É utilizado em terapia gênica e aplicações na engenharia de tecidos ósseos. Entre as bioabsorvíveis, ele dá destaque no artigo ao sulfato de cálcio, fosfato de cálcio e hidroxapatita, principalmente esses dois últimos, né, fosfato de cálcio e hidroxapatita. O sulfato de cálcio é uma substância cristalina, inorgânica, ela ocorre naturalmente, como eu falei anteriormente, e ele apresenta ossicondutividade. Ela ocorre nessas três formas, né, anidrida, hemidratado e dihidratado, e ela é frágil, hidrolisável, injetável e tem rápida degradabilidade. Pode ser aplicada em enxerto ósseo e carregadores de antibióticos para prevenir infecções. O fosfato de cálcio ele se apresenta em várias formas, né, pode ser denso, pode ser poroso, é extremamente variável, dependendo do processamento que a gente utiliza para obter. E ele tem uma bioatividade e solubilidade bem variável. Ela varia de acordo com a taxa de cálcio-fosfato. A degradação dela é mais lenta que a do fosfato de cálcio, então ela tem essa vantagem em relação ao sulfato de cálcio. Comumente essas cerâmicas são usadas para tratar ossos fraturados sem causar inflamações. Elas são consideradas parte da segunda geração de biocerâmicas. Aqui focando mais nos bioabsorvíveis. O sulfato de cálcio, como eu falei, é cristalino, orgânico, corre naturalmente, ossicondutivo, existem várias formas. Aqui nesse quadro nós temos as aplicações dele, né, enxerto ósseo e carregador de antibióticos para prevenir infecções. Quanto ao fosfato de cálcio, como eu falei anteriormente, ele se degrada lentamente, em comparação com o sulfato de cálcio. Tem uma bioatividade e solubilidade variável de acordo com a taxa de cálcio-fosfato. A estrutura, quando ela é CECC, cúbica de corpo centrado, ela dissolve mais rápido que a estrutura cúbica de face centrada. Está disponível em várias formas e permite a liberação de micro ou nanopartículas que auxiliam na realização de reações biológicas. Ela tem várias aplicações, né, principalmente em enxertos ósseos, revestimentos de implante metálico, material regenerativo, sistema de liberação de fármacos e reparos de defeitos ósseos complexos. Hidroxapatita. Ela é uma classe de materiais dentro do fosfato de cálcio, né? Fosfato de cálcio hidratado. Ela é estável, ela sinterizada, né? Porque tem várias formas de obtenção da hidroxapatita, mas ela sinterizada, ela é bem estável. Ela é semelhante aos componentes inorgânicos dos tecidos ósseos, da fase mineral, né? Do tecido ósseo humano. Tem baixa biorreabsorção, pode ser sintético ou natural, e tem uma menor resistência mecânica do que cerâmicas inertes. Essa resistência mecânica ela pode ser melhorada com o uso de silício, magnésio, enxofre, zinco. A gente também pode estar utilizando nanotubos de carbono na hidroxapatita para melhorar as propriedades dela. O uso da hidroxapatita por tempos prolongados, como revestimento de implante metálico, ainda é um desafio devido às tensões térmicas produzidas na interface cerâmica-metal, né? Quando você tem lá a sinterização das partículas do pó de hidroxapatita, ocorre essa diferença lá esse aumento de temperatura, e isso pode gerar uma tensão no implante. Isso é um problema a longo prazo. O artigo ele também trata da fabricação das biocerâmicas. Ele detalha bastante e menciona sobre métodos mais avançados de fabricação, como impressão 3D, mas os principais métodos utilizados são esses aí: têmpera por fusão, melt quench, sol gel, e tem outros métodos também, mas os principais são esses dois aí, esses dois primeiros. O biovidro S53P4 e as vitrocerâmicas de Walastownita são produzidos por têmpera por fusão.
e vidros baseados em borato são produzidos por Sol-Gel. Na têmpera, no caso, os biovidros eles são preparados por fusão de uma mistura de vários óxidos de elevada pureza em elevada temperatura, e a fusão pode ser feita várias vezes para se atingir uma maior homogeneidade. O método Sol-Gel ele é feito em diferentes etapas de síntese, e ele requer uma temperatura relativamente mais baixa, de 600 a 700 graus Celsius, para que os óxidos produzam vidros, e usa composição de até 90% em molde sílica, enquanto que no caso da fusão se utiliza um teor máximo de 60% em peso de sílica. No Sol-Gel, o tamanho de partícula e dos poros varia de 2 a 50 micrômetros. Esse tamanho de poro é controlado, né? Permite uma fácil formação de filmes finos e revestimentos, sendo, portanto, uma boa escolha para scaffolds sintéticos. Esse método de Sol-Gel, né, é adequado para a obtenção de scaffolds sintéticos. Aqui ele colocou uma ilustração dos principais métodos de aplicação de hidroxapatita ou biovidro, que também é utilizado para revestir implantes como material de revestimento. Revestimento por imersão é esse primeiro, né, de coating, plasma spray, que a gente já viu, Sol-Gel e deposição eletroforética. Aqui ele fala algumas características desses métodos do que a gente consegue obter com esses revestimentos, prover uma boa bioatividade, uma boa biocompatibilidade, por exemplo, no caso das próteses metálicas, que a Ana Paula falou. Se revestir com materiais cerâmicos, vai melhorar a biocompatibilidade desse implante. E reduz o desgaste e a degradação. Na fabricação dos biovidros, assim como na fabricação dos vidros tradicionais, a gente utiliza elementos que são modificadores. Ele tem essa desvantagem de ter um elevado teor de álcalis. Algumas características que a gente pode ter quando a gente faz um implante de vidro são aumento do pH local devido ao óxido de sódio, que pode levar à morte celular. Tem uma alta taxa de dissolução também, que produz um efeito negativo na remodelação óssea. O biovidro 45S5 ele cristaliza em altas temperaturas devido ao elevado conteúdo de sílica. E ele também é difícil para fabricar scaffolds altamente porosos. Aqui são, como eu falei, né, tem as desvantagens dos biovidros, então a gente utiliza modificadores, né, para tentar melhorar essas propriedades dos biovidros. A gente pode utilizar óxido de potássio, por exemplo, que ele é utilizado no vidro 4S, 5S, no lugar do sódio, e ele proporciona uma melhora de resistência à flexão e tenacidade à fratura. Já a prata, ela reduz o efeito bacteriano do vidro, e o óxido de níquel 2, ele é capaz de aumentar a densidade do biovidro, além da resistência à compressão, resistência à flexão e microdureza. Que tem outros óxidos também que a gente pode estar utilizando para modificar as propriedades do biovidro. Fabricação de scaffolds. A gente pode ter vários processos para obter scaffolds em cerâmicas. Pode ser feito por réplica de esponja, espuma Sol-Gel, sinterização seletiva a laser, estereolitografia e impressão 3D. No método de réplica de espuma, é feito um dispersante, um gás na forma de bolhas, né, em uma suspensão cerâmica, ou sóis coloidais. E aí, quando ocorre essa solidificação, você forma uma esponja lá. Esse método ele ajuda na fabricação de espumas de células fechadas e abertas, e permite ainda uma boa versatilidade das formas finas, sem adicionar qualquer usinagem no final, sem precisar de usinagem. Já a espuma Sol-Gel envolve a conversão do precursor, né, que é o Sol, em uma rede de sílica ligada covalentemente por reações de polimerização, como todo processo Sol-Gel, né. A gente tem alguns problemas nesse processo de fabricação, né?
rugosidade, alta área superficial específica e energia superficial dos scaffolds, que podem estar interferindo na adsorção de proteínas e, consequentemente, na bioatividade dos scaffolds. Por exemplo, a força capilar resultante da microporosidade pode aumentar a fixação de células na superfície do scaffold. No caso da impressão 3D, ela permite obter peças com elevado detalhamento, né? Então ela é bem adequada para implantes de tecido ósseo e reconstrução de tecido ósseo do crânio. Aqui é uma tabela que ele não relacionou, isso até foi assim, dos pontos, dos contas do artigo que eu considerei. Ele coloca as temperaturas e resistência à compressão do material e a temperatura de sinterização, mas ele não deixa claro qual que é essa relação, né? A gente tem aí, por exemplo, que esse penúltimo aqui, ele apresentou a menor porosidade e foi sinterizado a temperatura de 690, né? Temperaturas mais altas, de um modo geral, elas vão permitir uma obtenção de maior densificação, e isso também afeta as propriedades mecânicas, né? Quanto mais denso o material, maior vai ser essa resistência à compressão. Só que isso também reduz o tamanho dos poros e consequentemente, reduz a bioatividade dos biovidros e das vidas cerâmicas. Resistência à compressão, ela não depende também só da porosidade, mas até mesmo da geometria dos poros. Eu não coloquei porque ficaria muito extenso, mas ele tem um gráfico que relaciona a geometria dos poros com a resistência à compressão. Então, até essa geometria vai influenciar nas propriedades mecânicas. Os biovidros mesoporosos são a nova geração de vidros bioativos, né? São fabricados pela incorporação química de surfactantes a processo sol-gel. Tem uma composição semelhante ao biovidro tradicional. Os nanoporos são ajustáveis e eles podem ser dopados com elementos terapêuticos: silício, magnésio, cálcio, prata, cobre, zinco. Isso leva a uma maior taxa de degradação, bioatividade in vitro e formação óssea em vivo, propriedades antibacterianas. Quais que são as aplicações de um biovidro mesoporoso? Carregar e controlar a liberação de um grande número de medicamentos, promover a proliferação de células, diferenciação osteogênica, cicatrização de feridas, reparo ósseo e tratamento de câncer. Alguns parâmetros importantes para a bioatividade das biocerâmicas, né? Comportamento de dissolução, né, dos biovidros. Ele é afetado pela presença de espécies iônicas no vidro, e a presença de cátions modificadores pode aumentar a bioatividade de vidros formados por fusão, que é um daqueles 2 métodos lá que eu falei que era um dos mais utilizados para a obtenção de biovidros. A taxa de dissolução deve ser compatível com a taxa de formação óssea, e redes vítreas altamente polimerizadas se dissolvem mais lentamente, e vice-versa. Eles desenvolveram lá na verdade, não os autores do artigo, mas eles pegaram na literatura um parâmetro que se utiliza para quantificar essa bioatividade dos biovidros, que é o parâmetro NC, né, conectividade de rede. No caso, ele só é aplicado para cerâmicas originadas por fusão. Então, o que se tem? Quanto maior essa conectividade, menor vai ser a bioatividade. O valor do biovidro 45S5 é de 1,9. No caso, se o valor desse parâmetro NC for superior a 2,6, o sistema ele não é considerado bioativo. Então, esse é um parâmetro que se utiliza para quantificar a bioatividade de um biovidro. Outro parâmetro importante para a bioatividade são avaliados por testes, né, Simulated Body Fluid, tampão TRIS, meio de Eagle modificado por Dubeco,
É um meio de cultura celular, né? E soluções salinas, como solução salina tamponada com fosfato. E esse meio DMAM, que é o meio higromodificado por Tubeco, ele é usado para estudar bioatividade, bem como biocompatibilidade do material. E tem outra tabela que ele mostra os métodos utilizados para testar essa bioatividade. A gente pode ver aí que o principal método utilizado é o de Simulator Body Flood, SBF, e ele é bem utilizado, muito utilizado aí para vidros. E aqui tem um período dos testes, condição, se é estática ou não, e aí formação, né? Os biovidros, eles formam hidroxiapatita na superfície. Os testes de cultura celular para biocompatibilidade são feitos através de ensaios colorimétricos, são baseados na atividade mitocondrial de células e está correlacionado com a viabilidade celular. Então, se tu faz lá o teste e ele não ocorreu essa proliferação, então quer dizer que ele não é adequado, não é um material biocompatível. Segundo esses ensaios, a presença de dopantes como estrôncio, zinco e cobalto ainda apresenta algum risco, né, por serem tóxicos. E o pré-condicionamento do biovidro em SBF, Simulated Body Fluid, ou aquele outro meio lá, DMAM, leva a uma maior biocompatibilidade da cultura de células. Estabiliza a taxa de liberação de íons. O que isso quer dizer? Que esse tratamento de pré-condicionamento ele é usado para estabilizar a taxa de liberação de íons, porque essa liberação ela não pode ser excessiva, porque ela tem um efeito negativo na viabilidade celular. Então, se tu tem muita liberação de íons, isso vai acabar prejudicando a biocompatibilidade. Então, se faz esse pré-condicionamento para evitar que isso aconteça. Quanto às propriedades antibacterianas dos biovidros e das vitrocerâmicas, o tamanho de partícula ali deve ser pequeno para aumentar a liberação de íons do vidro, e cátions bivalentes como magnésio, cobre, estrôncio, prata e zinco mostram fortes efeitos antimicrobianos. Produtos de fosfato de cálcio, que tem baixa atividade antibacteriana, podem ser afetados pela presença de diferentes infecções bacterianas que causam problemas graves. Então, para resolver isso, a gente faz a dopagem com prata, que é aplicada em 1 a 5% em peso. Depois que o autor fala sobre esses parâmetros de biocompatibilidade, fabricação, ele dá uma rápida visão sobre resíduos que podem ser utilizados na obtenção desses biovidros. Eu achei bem interessante, né, porque geralmente cerâmicas avançadas, principalmente para aplicações em biomateriais, elas demandam uma pureza bastante elevada, né? Então, você utiliza resíduos, é algo que é meio complicado de você utilizar para aplicar como um biomaterial. Os principais resíduos que a gente pode utilizar para produzir biovidros são o husk, que é casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e espigas de milho. Obviamente não se utiliza, vou até mostrar no slide anterior, na forma, né, do material bruto. Esses materiais eles são queimados, calcinados e aí são moídos, e esse pozinho é que vai poder ser utilizado na obtenção dos biovidros. Um material que pode ser utilizado, pode ser obtido por esses resíduos, são as nanopartículas de sílica. Nanopartículas de sílica biogênica, que são materiais que têm uma adsorção e separação de proteínas, são utilizados para terapia gênica, também pode ser aplicado em entrega de drogas, scaffolds e biosensores. A técnica mais comum para se preparar essas nanopartículas de sílica são a partir do sabugo de milho, e aí a partir do método sol-gel você pode ter formas esféricas de distribuição de tamanho estreito, e pode ser utilizado em aplicações odontológicas.
A biossíntese também, que é outro método de obtenção além do sol gel, pode ser utilizado para produzir essas nanopartículas a partir da cinza da casca de arroz e do bagaço de cana-de-açúcar, sem qualquer efeito adverso na viabilidade celular. Essas nanopartículas são biocompatíveis e podem ser utilizadas como alternativas à sílica normal. Algumas vantagens de se utilizar materiais biovidros obtidos a partir de resíduos são a boa biocompatibilidade deles, a biodegradabilidade e rejeição mínima do tecido, né, que são materiais naturais. Então, eles têm essas propriedades aí que são melhores que os materiais sintéticos. Vários biovidros podem ser obtidos pela cinza de casca de arroz, né? Aí nessa imagem a gente tem uma visão de como que é feito esse processo até a obtenção da sílica. Aqui nessa primeira imagem, no A, não dá para ver, mas é essa mais clara aqui do lado de cima, é a casca de arroz, né, em si. Aí essa imagem em seguida são a casca de arroz queimada, cinza, antes e após a moagem, que ela já está moída. E nesse último é a sílica obtida a partir da casca de arroz. Esses biovidros, eles podem ser dopados com estrôncio e molibdênio, óxido de molibdênio, e apresentam melhor biocompatibilidade e viabilidade em comparação à sílica comercial. Biovidro mesoporoso também pode ser obtido por esses resíduos e podem ser aplicados em entregas de medicamento anticâncer e em regeneração óssea. Além daquelas cascas, daqueles resíduos que eu falei, também pode estar utilizando resíduos alimentares, como o pó da casca de ovo, membrana da casca de ovo, que é aquela pelezinha que tem na casca do ovo, e pó de casca de banana. Né? Casca de ovo ela é uma fonte de cálcio, casca de banana é uma fonte de potássio, então são os materiais que a gente tem nos biovidros. Então você pode estar obtendo esses materiais cerâmicos a partir desses resíduos. Quais as aplicações que eu posso ter com esse tipo de biovidro obtido com esses resíduos? Substituir o óxido de cálcio, formando nanopartículas de beta-trifosfato de cálcio, hidroxapatita, óxido de cálcio. Também tem a atividade antibacteriana e pode ser utilizado na cicatrização de feridas. Conclusões do artigo. Revestimento de materiais cerâmicos bioativos em biomateriais metálicos reduz ainda mais a degradação e desgaste desses implantes. Hidroxapatita e matriz de vidro incorporada em fase cristalina de diopsídio podem ser uma boa escolha para a aplicação de enxerto ósseo e engenharia de tecidos. Taxa de degradação da fase individual, no caso, materiais cerâmicos, biocerâmicos, elas têm várias fases, né? Volastonita, por exemplo. Essa taxa de degradação é distinta e não corresponde à taxa de regeneração de novos tecidos. Isso pode resultar em perda de propriedades mecânicas dos biomateriais selecionados. Para obter boas propriedades mecânicas e bioatividade, o material ele deve ter uma elevada área superficial e um baixo tamanho de grão. Deve ser resistente também à corrosão por natureza. Elementos leves com estrutura orgânica e materiais nanocristalinos podem ser futuros biomateriais. Os materiais obtidos à base de silicatos são propícios para a regeneração de ossos e materiais de revestimento também, em outros biomateriais, como os metálicos, por exemplo. A toxicidade dos materiais é um parâmetro vital para materiais biocompatíveis. Muito sensível a parâmetros do processo, quantidade, estrutura, natureza química e física dos reagentes que se utiliza para obter. E vários resíduos podem ser utilizados na obtenção desses biovidros e das vitrocerâmicas. Só que tem a dificuldade do controle, porque como são resíduos, não se tem um controle assim rígido da composição, né, ao contrário dos materiais sintéticos. Então você não tem isso nos resíduos, e essa é uma desvantagem.
Ele sugere também que antes do teste in vitro e in vivo dos materiais desenvolvidos, seja feito o teste em sílico. Esse método é um método meio que computacional, ele faz simulação, ele pode ser utilizado antes de você partir para, por exemplo, testar em animais. Então, ele é um método bem interessante, ele sugere aí como uma possibilidade para a gente utilizar quando estiver produzindo novos biomateriais. Os prós desse artigo é que ele considerou vários tipos de biocerâmicas e biovidros, mencionou muitos aditivos que eu posso estar utilizando para aperfeiçoar esses biomateriais. Isso é bastante importante porque quase sempre as biocerâmicas elas não têm todas as propriedades que a gente deseja, né? Por exemplo, a alumina, ela não é tão propícia assim, então você pode estar dopando ela com outros materiais que pode ajudar, a zircônia também do mesmo jeito. Então ele mencionou esses aditivos e mostrou matérias-primas. Outra vantagem, né, do artigo foi essas matérias-primas obtidas a partir de resíduos. Isso aí pode reduzir o custo dos biomateriais, porque as biocerâmicas elas são relativamente caras por causa dos reagentes. Então, utilizar resíduos pode reduzir esse custo. Os contras do artigo que eu considerei foi que ele fala algumas coisas ao longo do texto que parecem ser redundantes. Por exemplo, ele diz que as propriedades da biocerâmica final dependem do processamento. Assim. Eu não sei se por eu ser engenheiro de materiais, isso soa extremamente óbvio para a gente. Então, é uma coisa assim que ele repete muito ao longo do artigo e que eu acho que ficou redundante, porque é evidente que o processamento e as características das matérias-primas vão influenciar no produto final. Ele não definiu a sigla CH, que é um dos resíduos que ele cita. No slide não está, mas ele citou esse resíduo no artigo. Então, ele não disse o que significa, ele só cita lá. E ele usou algumas sentenças longas e confusas em alguns trechos e descreveu a zircônia como sendo semelhante aos dentes, quando, na verdade, ela não era. Zircônia, embora ela tenha propriedades excelentes para substituir materiais da dentina humana, ela não tem as características exatamente iguais aos dentes. Né? Ela é extremamente opaca, os dentes são translúcidos, e ela é extremamente branca, alva, e os dentes não são extremamente brancos, né? Geralmente eles têm uma coloração mais amarelada. A relevância do trabalho é que ele trata de várias técnicas recentes para a obtenção de biocerâmicas, ele trata também dos aditivos, e as áreas de cerâmicas, a área de cerâmicas demanda conhecimento sobre propriedades que podem ser obtidas com diferentes elementos aditivos, bem como possíveis resíduos que podem ser utilizados para substituir a matéria-prima. E esse artigo ele também pode servir como base para até mesmo para qualquer aluno de biomateriais, porque ele dá todas aquelas definições que a gente viu ao longo do curso, né? Inclusive, eu utilizei, quando eu estava fazendo a apresentação, eu utilizei também até para estudar para a prova, porque ele define tudo aquilo, aquelas definições de material bioinerte, bioabsorvíveis, ele define tudo isso, então é um artigo muito útil até para estudar mesmo, como material base. Aqui são as referências. É isso. Obrigado. É isso aí. Perguntas, pessoal? Gabriel. Levantou a mão e perguntou. Bem, assim, de acordo com a apresentação, parece ser uma jogada dupla, né? Então, você aproveita os recursos naturais, que são degradáveis, e ainda baixa o preço do outro. Mas, assim, quais as perspectivas futuras em relação a isso? Sim, ele fala sobre materiais nanoporosos, né? Ele define lá uns processamentos que tu pode obter materiais nanoporosos, e ele considera que isso é o futuro, né, dos biomateriais. Materiais em escala nano e com
tamanho de poro cada vez mais controlado.